Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer um grande alerta para os investidores, porque alguns fundos imobiliários estão muito próximos de ter problema, e nesse vídeo daqui a gente vai mostrar como que você pode entender melhor isso que vai acontecer e como você pode evitar de cair numa roubada. Então, basicamente, esse vídeo daqui vai ser sobre uma matéria muito interessante e eu vou estar deixando o link para essa matéria completa aqui no comentário fixado. Mas, basicamente, tanto a Suno quanto a Esquadra, que são duas gestoras, elas alertam para riscos em investimento em fundos imobiliários e como se proteger. Basicamente, essas duas gestoras, tanto a Suno quanto a Esquadra, vêm falando que alguns fundos imobiliários estão pagando dividendos maiores do que a sua geração de caixa. Isso pode gerar uma surpresa negativa para os investidores. Explicando isso um pouco melhor, como que a gente pode entender esse grande problema que tanto a Suno quanto a Esquadra vem alertando. Basicamente, imagine que a gente tem um fundo imobiliário que aluga vários imóveis e gera ali R$ 1 de aluguel por mês por cota. E aí ele paga ali uns 20 centavos por cota de despesa que ele tem aqui e ali, de taxa de gestão, taxa de administração e tudo mais, e sobra 80 centavos para ser distribuído como rendimento no fim do mês, beleza? Só que imagina que esse mesmo fundo imobiliário, em vez de estar distribuindo 80 centavos, que é o valor que ele gera dos aluguéis, ele esteja distribuindo, por exemplo, 90 centavos, um valor maior do que ele está gerando. Isso porque, no passado, alguma coisa fez ele gerar um lucro não recorrente, ou seja, um lucro que aconteceu lá no passado só aquela vez e não vai voltar não vai voltar a existir esse lucro todo mês, e com isso ele está linearizando esse lucro. Ele está pegando esse lucro que ele teve lá no passado, em vez de pagar tudo de uma vez, ele está pagando um pouquinho por mês. Então isso vai, de modo artificial, inflar os dividendos. E por isso que o investidor tem que ficar muito atento para não cair nessa cilada. Porque quando esse lucro lá do passado for inteiramente distribuído, ele vai voltar a pagar os 80 centavos, que é a capacidade de geração de caixa desse fundo imobiliário. Então, sempre que você for analisar um fundo imobiliário, é muito interessante você não analisar só o dividend yield, mas sim você analisar se esse dividend yield ele é recorrente ou não. Se ele está pagando algo a mais de, por exemplo, uma venda de um imóvel que gerou um lucro adicional, ele está linearizando esse lucro, ou se esse dividend yield que você recebe mensalmente é proporcional a quanto de dinheiro esses aluguéis estão gerando por mês quando você já desconta as despesas desse fundo imobiliário. Porque se você não fizer isso, em algum momento o dividend yield vai acabar caindo e você vai ter uma grande surpresa negativa. Inclusive, existe até um exemplo muito conhecido de um fundo imobiliário que acabou fazendo isso, que é o Vino 11. Ele é um fundo de lajes corporativas. Ele não é um fundo muito interessante, na minha opinião, ele tem uma tese bem diferente dos outros fundos de lajes corporativas. Então, basicamente, a grande maioria de fundos de lajes, eles buscam comprar lajes inteiras, prédios inteiros. O Vino 11 não, ele busca comprar pequenos imóveis em regiões não tão próximas assim de grandes centros urbanos. Então é uma estratégia um pouco diferente, ainda tem que se provar no tempo, interessante, mas basicamente o Vino 11, se a gente reparar na cotação dele, ele vem aqui nessa cotação bem mais alta do que nesse período aqui, de queda. E por que que isso aconteceu? Bem, na verdade, isso está diretamente ligado com os dividendos desse fundo imobiliário. Ele vendeu lá em dezembro de 2020 uma loja para a Renner, e isso provocou um lucro muito grande. E ele pegou esse lucro, em vez de pagar tudo de uma vez, ele foi pagando um pouquinho por mês, aqui até meados de 2022. Então, na verdade, o que aconteceu com esse fundo imobiliário? Ele gerou um lucro grande, ele foi pagando foi pagando pouco a pouco esse lucro, e isso gerou um dividend yield muito maior do que o real dividend yield que ele tinha capacidade de gerar. E aí muita gente, inclusive youtubers famosos que tem carteira aqui do canal aberta, eles falaram que, nossa, compramos o Vino 11, está pagando muito, não sei o que tem. No vídeo seguinte da carteira dele, ele até vendeu o Vino 11, porque ele já tinha aí percebido a cagada que ele tinha feito. E que, na verdade, os dividendos desse fundo imobiliário estavam sendo artificialmente inflados por conta dessa venda desse imóvel da Renner, que aconteceu lá em 2020 e foi pago durante aqui 2021, se eu não me engano até um pouco, em 2022. Então, sempre que você analisa um fundo imobiliário, você tem que se atentar muito a quanto esse fundo imobiliário consegue pagar de rendimentos de modo recorrente, e não quanto necessariamente ele está pagando. E aí eu gostaria de perguntar para você,
quais dos seus fundos imobiliários que você investe, você tem certeza que estão pagando realmente o que eles podem pagar. Quando você faz essa análise, você vai ver que realmente alguns fundos imobiliários podem te surpreender. Bem, mas na verdade, uma outra característica muito interessante de algumas outras gestoras de fundos imobiliários, como por exemplo é o caso do TRXF, que é gerido pela TRX, eles fazem de um jeito bem diferente. O TRXF ele tem vários imóveis de supermercados e vira e mexe ele acaba vendendo um desses imóveis com um lucro muito interessante. E aí ele pega todo esse lucro que ele teve e paga em um único mês, sempre no mês de número 6 ou no mês de número 12. A CSHG, que é a Credit Suisse, também faz a mesma coisa com os seus fundos imobiliários. Então, basicamente, se a gente olhar aqui, em dezembro de 2021 a gente tem um rendimento muito maior do que os outros meses. Isso por conta, obviamente, de que foi aqui que ele pagou esse lucro não recorrente que ele teve com a venda de alguns imóveis. A mesma coisa acontece no mês 6, no mês 12 de 2022, e aqui a mesma coisa também aconteceu em 2023. Então, muito provavelmente em dezembro desse ano, a gente veja esse fundo imobiliário, TRXF, pagando um valor muito acima do que ele costuma, porque ele vai estar pagando o tanto que ele gera de aluguel, mais o resultado que ele teve de lucro com a venda de alguns imóveis. Então, isso aqui é um comportamento que eu acho, na minha opinião, muito mais interessante e muito mais correto para o investidor conseguir entender rapidamente o que é resultado recorrente e o que não é resultado recorrente, o que é um lucro adicional que não vai se repetir nos próximos meses. Então, na verdade, é muito importante que você não analise só o dividend yield. Você tem que analisar também o quanto de rendimento esse fundo imobiliário está gerando por mês. Será que o dividend yield, o tanto que ele paga por mês, é condizente com a geração de caixa dele? Bem, você tem que fazer essa análise, pois os efeitos de um recebimento, de um lucro não recorrente, podem turbinar o dividend yield de um jeito que durante alguns meses você vai achar ele o melhor fundo do mundo e quando esse dividend yield acabar caindo, você vai perceber que você fez aí um mau negócio. Então, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos e até mais.